Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Este é um livro realmente muito precioso que nos apresenta o amor de Deus por cada um de nós. Mas ao mesmo tempo podemos verificar nele o amor conjugal e a relação que nós devemos desenvolver com o nosso cônjuge. Temos aqui Salomão a escrever alguns dos seus cânticos, como nós sabemos, pelo livro de 1 Reis, ele escreveu 1005 cânticos e nós temos aqui apenas 5 desses cânticos. Os outros 1000 nós não temos acesso e de facto são 5 cânticos fantásticos acerca deste relacionamento de Deus com o seu povo. Podemos também ver que neste livro de Cantares temos muitas lições para a vida conjugal. Aqueles que nos têm acompanhado certamente creio que têm experimentado alguns destes princípios e se têm seguido algumas destas orientações, certamente a sua relação conjugal estará diferente. Se desejar escrever-nos, relatar a sua experiência, teremos todo o gosto em poder receber essas notícias e perceber que, afinal de contas, mais uma vez, a Bíblia tem razão. Quando nós aplicamos a palavra de Deus à nossa vida, nós verificamos como a Bíblia é verdade, como ela efetivamente funciona e funciona bem. É por isso que eu fico cada vez mais fascinado com este livro que Deus nos deixou para a nossa instrução em todas as áreas da nossa vida. Podemos retirar lições, sem dúvida, para a vida espiritual, e estes textos que nós temos lido em Cantares são tremendamente fantásticos para nós crescermos na nossa relação de intimidade com Deus e percebermos o amor de Deus para com cada um de nós. Mas também a Bíblia é um livro extremamente prático. Ele tem ensinamentos que, no fundo, versam em todas as áreas da vida, desde a educação dos filhos, à vida conjugal, como nós estamos a ver aqui, até à vida profissional, vida social, vida individual, emocional. Enfim, a Bíblia realmente é um livro extremamente completo e quando nós o estudamos com cuidado, podemos retirar lições muito ricas para a nossa vida. Eu gostaria então de começar o nosso tempo por ler aqui o livro de Cantares, no capítulo 2, no verso 3. Diz assim então a palavra do nosso Deus: Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. E o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Temos aqui mais uma vez a esposa a falar, esta sulamita, que pede, por um lado, para ser levada à sala do banquete, onde há uma bandeira, um estandarte, há uma marca distintiva naquela sala. E essa marca distintiva é o amor. Nós podemos olhar para este relacionamento aqui e verificar que esta mulher tinha no seu marido a sua segurança. Olhamos para o verso 3 logo, onde ela diz que como uma macieira entre as árvores do bosque, assim é o seu amado. Então ela sentia-se segura e dava para ela poder descansar, como diz aí o texto, debaixo da sua sombra. Ela se assentava, repousava, estava tranquila à sombra do seu marido, à sombra deste relacionamento. Vemos que os relacionamentos conjugais devem basear-se também nisso. Devemos poder desenvolver o nosso relacionamento com base na confiança, com base numa segurança na relação. O marido deve ser, de facto, esse garante para a família. Eu sei que temos mudado muito os conceitos de vida familiar. Os papéis têm-se vindo a inverter, essencialmente desde o maio de 68, que provocou uma revolução na forma de encarar a família, porque, de facto, a mulher, infelizmente, até aquela altura era muito discriminada e passou a ser, pelo menos, mais ouvida. Isso foi o lado positivo. Mas, pelo lado negativo, verificamos que, em muitos casos, as mulheres quiseram assumir papéis que, enfim, eram atribuídos ao homem. E isso tem criado um conflito de interesses, tem criado, inclusive,
muito mais ansiedade nas mulheres porque elas estão a tentar competir com os homens. E o casamento, sinceramente, nas páginas da Bíblia nós vemos isso, não deveria ser uma competição. O casamento não é para você competir com o seu marido ou o seu marido competir consigo para saber quem é melhor ou quem é pior. O casamento deveria ser desenvolvido como uma unidade. Deveria ser desenvolvido como um relacionamento em que há complementaridade, onde um se completa ao outro. Aquilo que o marido faz completa aquilo que a mulher faz e vice-versa. Então, não deveria de haver uma competição, como infelizmente acontece em muitos casais, em que a mulher tenta provar que é tão capaz como o marido e onde o marido tenta provar que é tão capaz como a mulher e não percebem que essa competição o está a destruir. Sei que alguns dos aspectos do Maio de 68, como eu disse, trouxeram benefício, porque efetivamente as mulheres eram desprezadas, eram muitas vezes realmente desvalorizadas, e a Bíblia mostra claramente o valor que a mulher tem, é tão importante como o valor que o homem tem. Se as pessoas entendessem que não está em causa o seu valor, mas a sua diferença por causa das suas características, provavelmente não havia tantas depressões na nossa sociedade. Porque muitas vezes nós exigimos de nós coisas que ninguém mais exigiu. E nós queremos mostrar coisas que mais ninguém pediu. E por isso entramos nessa correria frenética de competição para tentar provar que eu sou tão capaz como o meu marido ou eu sou tão capaz como a minha mulher. Precisamos de parar e de perceber que o casamento não é uma batalha. O casamento é algo onde o casal deve construir um projeto comum, onde os dois, com as suas diferenças, podem construir e se complementar. E é quando o casal percebe isso que então estabelece, poderíamos dizer em linguagem militar, um perímetro de segurança. E esse perímetro é esta sombra desta árvore que nós encontramos aqui de uma forma descrita tão bela neste poema, que é esta macieira, uma árvore que dá frutos agradáveis, cria uma sombra para descanso. Mais uma vez, é óbvio que eu tenho que lhe fazer esta pergunta assim: o seu casamento revela este descanso? Você está descansada ou descansado na sua relação? Sente-se bem que quando entra no seu lar, é de facto o seu lar onde você pode manifestar quem você é, onde não tem que ter máscaras, onde não tem que mostrar uma coisa que você não é? É necessário entender aqui o texto bíblico quando ele diz que o fruto desta árvore é doce ao paladar. O seu relacionamento conjugal tem um paladar agradável? Eu sei que são perguntas incómodas que eu lhe estou a fazer, mas sem uma avaliação séria, muitas vezes nós não sabemos tomar medidas de correção à nossa relação. Então, aqui este texto poético tem lições tão profundas para nós, mas nós precisamos de ser confrontados com elas, precisamos inclusive de fazer uma avaliação adequada à nossa relação, para depois, como diz aqui o texto, sermos conduzidos a esse espaço, a essa sala do banquete, onde o estandarte principal, a bandeira principal, o mote principal é o amor. Agora precisamos deste ingrediente na nossa relação. As nossas atitudes no casamento devem ser premiadas pelo amor. Devem ter como motivação básica, que aí só você é que pode avaliar, mais ninguém pode avaliar as motivações que vão no seu coração, mas a motivação básica deve ser o amor. A proteção que você dá à sua esposa ou a atitude que você vai ter para com seu marido são motivadas pelo estandarte do amor, a bandeira do amor. Essa bandeira do amor, mais uma vez, é inevitável fazermos esta associação, aponta-nos para o relacionamento com Cristo Jesus. Cristo Jesus, de facto, é este estandarte do amor. É por isso que ele disse: o meu mandamento, dou-vos um novo mandamento, e o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Isto ele diz em o Evangelho de São João, no capítulo 13. É fundamental nós percebermos que este estandarte, esta bandeira do amor, é uma marca distintiva de ser cristão. Jesus disse que é pelo amor que serão conhecidos que são meus discípulos. Então, se você é discípulo de Jesus Cristo, se você quer seguir os princípios que Jesus lhe dá para a sua própria vida, é fundamental você apelar por este amor que só Deus pode dar. É interessante ver que a linguagem no grego, em português não faz diferença, mas no grego a Bíblia tem 4 ou 5 palavras para descrever o amor.
Uma delas é talvez a mais conhecida, enfim, nós muitas vezes certamente já ouvimos esta expressão, de onde deriva a palavra erótica, que é o eros, amor eros, que é o amor erótico, o amor sensual, o amor que o homem tem para com a sua esposa. O grego usa esta expressão, eros, quando fala desse amor. Depois tem uma outra expressão que é phileo, que é quando fala do amor de um amigo para com outro amigo, um amor de amizade. Então, apresenta no Novo Testamento a palavra phileo. Depois apresenta-nos uma outra expressão de quando trata do amor de Deus, que é o amor ágape. E depois tem mais outras expressões, mas estas são suficientes para nós entendermos que a Bíblia distingue no grego os vários tipos de amor. E o amor de Deus é aquele amor que ultrapassa todas as coisas. É aquele amor descrito pelo apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Aquele amor que tudo sofre, tudo suporta, o amor que não é ciumento, o amor que não se soberbece. É aquele amor que nós dizemos, como é que é possível ele acontecer? Eu quero dizer que é possível acontecer quando Cristo inunda o nosso coração, porque Ele é o amor de Deus. E você talvez está numa fase do seu casamento em que o amor erótico já não existe, em que o amor de amigo já não existe. Talvez seja a altura de você apelar para que Deus inunde o seu coração com o amor de Deus para com o seu cônjuge, para que efetivamente você possa ultrapassar as dificuldades em que está a viver, possa ultrapassar as dificuldades que você está a ter com o seu cônjuge. É por isso que a palavra de Deus nos mostra que necessitamos tanto de Deus na nossa vida, porque infelizmente nós não somos capazes por nós próprios. Muitas alturas o nosso amor se extingue, se apaga, mas o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus é eterno e esse amor Deus pode colocar no nosso coração. É por isso que Jesus diz que há um novo mandamento. Não é uma coisa que é natural em nós. Se fosse natural em nós, Jesus não teria dito que era um mandamento. O mandamento é uma ordem. Mesmo quando eu não quero, tenho que fazer. Isso é um mandamento. Então Jesus diz que Ele dá um novo mandamento. E esse novo mandamento nos leva, inclusive, a amar os nossos inimigos. E Jesus diz em Mateus capítulo 6, naquele sermão fantástico, o Sermão do Monte, quando Ele está a falar com a população, Ele a certa altura diz que se vocês amarem aqueles que vos amam, não fazem nada mais do que o vosso dever. Até aqueles que não têm Cristo fazem isso. É natural isso acontecer. É por isso que às vezes eu ouço aquela expressão de pessoas a dizer eu sou amigo do meu amigo. Ok, até aí tudo bem. Toda a gente é amigo do seu amigo. O mais difícil é ser amigo dos nossos inimigos. E é isso que Jesus Cristo pede de nós. É por isso que nós precisamos de Cristo em nós. Porque esse amor para com os nossos inimigos, amor para com quem nos maltrata, só Deus pode colocar no nosso coração. Não é natural em nós. Não é natural em si, não é natural em mim, não é natural em ninguém. Não há ninguém que por si só possa amar o inimigo pelas suas próprias vontades, pela sua própria força. Precisamos de Deus na nossa vida para fazer isso. Nós podemos ver que, de facto, este amor, Deus quer trazer ao coração dos homens. Deus quer que cada um de nós possa transbordar desta alegria. Alguns compositores têm feito obras fantásticas para manifestar este amor que têm por Cristo e que Cristo tem tido por eles. Por exemplo, Bach compôs várias músicas nesse sentido. Uma delas, Jesus é a alegria dos homens, composta por ele. Tem várias outras músicas, certamente muitos autores no mundo inteiro, ainda hoje, músicos contemporâneos, têm escrito poemas fantásticos acerca do seu relacionamento com Deus. Talvez um dos mais conhecidos para nós, povo português, é talvez aqueles dizeres de Maria, mãe de Jesus, que foram registados no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1. De facto, estas declarações de Maria são tremendas. Eu gostaria de ler para si este grande cântico que Maria compõe em homenagem a Deus. Diz assim, Maria, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, verso 46. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente.
dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou a Israel, o seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria então permaneceu 3 meses em casa de Isabel e voltou para casa. Temos aqui este cântico de Maria, realmente um cântico fantástico, que manifesta como Deus cuida de cada um de nós, manifesta o amor de Deus que estava no seu coração também. Deus cuida daqueles que são seus, Deus cuida dos seus filhos. Mas continuando aqui, vamos voltar então ao livro de Cantares de Salomão, capítulo 2, vamos ver então o verso 4, este verso que nós já lemos, e ele diz: leva-me para a sala do banquete. Cristo realmente nos contou algumas parábolas sobre estas mesmas ideias, este banquete. Um banquete onde todos foram convidados, ricos, pobres, grandes e pequenos, e alguns foram se escusando, foram dizendo que não podiam estar ali naquela festa, tinham outros compromissos para realizar, e Jesus a certa altura diz então: façam entrar os pobres, os famintos, os necessitados, porque então vou dar uma festa para eles. E a casa ficou cheia. E realmente Jesus, por outras palavras, noutra altura, ele disse: eu vim para os que estão doentes. Para aqueles que estão bons ou pensam que estão bons, realmente não há necessidade de médico. Então talvez você está a pensar: eu sou tão pecador, não sou digno de me apresentar diante de Deus. Eu quero dizer que eu concordo consigo. A Bíblia concorda consigo. É exatamente por isso que Jesus Cristo veio. Se você já tem essa consciência de que não é digno de estar na presença de Deus, está no bom caminho. Precisa agora de se arrepender do seu pecado e dizer: Senhor Jesus, eu aceito que não posso estar na tua presença, eu confesso o meu pecado, eu aceito pela fé que só tu me podes purificar de todo o meu pecado. Faz-me entrar nessa sala de banquete. Eu sou faminto, eu sou necessitado, eu talvez sou pobre, não tenho nada para te oferecer, mas eu quero oferecer a minha vida nas tuas mãos. Quando nós chegamos a este conhecimento de quem nós somos, quando nós percebemos efetivamente que estamos longe de Deus, então é o momento de nos arrependermos e voltarmos para Ele. É por isso que Jesus disse que aqueles que são, ou se pensam que estão bons, não precisam de médico. Só aqueles que efetivamente se sentem doentes vão ao médico. E é por isso que Ele se oferece como sacrifício para cada um de nós. Se ofereceu para morrer na cruz em seu lugar, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Jesus declarou que eu sou o pão da vida. Quem tem fome, venha a mim, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo algum, o lançarei fora. Grande promessa é esta de Jesus Cristo. Não importa o seu passado, não importa aquilo que você viveu no passado. Se você está arrependido desse passado, confessa Jesus Cristo e deixe. E a Bíblia diz, no livro de Provérbios, que você alcançará a misericórdia. E nós acabamos de ler aqui este texto bíblico do Evangelho de São João a dizer que de modo algum Jesus o lançará fora. Talvez você tenha vivido uma vida de promiscuidade sexual, talvez tenha vivido na prostituição, talvez você tenha vivido nos vícios da droga, do álcool, talvez você tenha vivido vida desregrada, talvez tenha vivido situações complicadas, talvez eu sei que alguns dos nossos ouvintes nos ouvem hoje porque estão em presídios, mas há sempre uma oportunidade. É por isso que Jesus Cristo disse que é necessário nascer de novo. Jesus quer dar uma segunda oportunidade à sua vida. Não desperdice esta segunda oportunidade. É por isso que neste texto que nós estamos a ler aqui do livro de Cantares, ainda que este assunto se aplica em primeiro lugar ao relacionamento conjugal, vemos aqui que este casal apela para ser levado a esta sala do banquete, a este lugar onde o amor é manifestado, onde a bandeira do amor é presente. E essa bandeira do amor só pode ser presente quando nós nos relacionamos com Cristo de uma forma profunda. É necessário que nós entendamos este relacionamento com Cristo. Muitos homens procuraram entender este relacionamento com Cristo, compreender como os cristãos amavam
tanto este Senhor, por causa deste estandarte, esta bandeira que é o amor. Não é a força, não é a violência. E consta que alguns generais importantes das nossas grandes guerras, alguns ditadores mundiais, não chegaram a compreender este amor de Cristo. Alguém disse que grande não é necessariamente aquele que tem muitos a seu serviço, mas aquele que a muitos serve. E Napoleão foi uma das pessoas que realmente marcou a história da Europa. Ele, quando estava exilado na ilha de Santa Helena, ele reconheceu realmente a futilidade das suas conquistas. Ele percebeu que a força das armas não falam mais alto do que o amor. E ele reconheceu a grande vitória que Jesus alcança no coração dos homens, quando ele percebe que ainda hoje milhares de pessoas estão dispostas a dar a sua vida por amor a Cristo. E ele, pouco tempo depois de ter feito grandes conquistas, nenhum dos seus soldados estava pronto para morrer por ele. Ele percebeu a vitória do amor, a importância de ter uma bandeira que é o amor, e não uma bandeira que é de armas, de violência, de força. Necessitamos compreender quando a Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Então este texto nos desafia a esta reflexão. E precisamos de aprender o que Jesus nos diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor a Cristo tem consequências imediatas na nossa relação com Deus. O texto bíblico, ainda voltando a Cantares, capítulo 2, verso 5, diz: sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galopando nos montes, pulando sobre os outeiros. E depois ainda o verso 9 nos diz: o meu amado é semelhante ao gamo, ao filho da gazela, eis que está detrás das paredes, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Realmente estas são palavras que eu creio que, ainda que ligadas mais uma vez ao casal, podem ser aplicadas diretamente à pessoa de Cristo. Cristo deseja esse relacionamento com a sua igreja. Cristo deseja esse relacionamento consigo. E este apelo que Jesus faz, vem, é o apelo que ainda hoje continua a ecoar pelos ares, porque Cristo quer se relacionar contigo. Responda ao apelo que Jesus lhe deixa. Quem tem sede, venha. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.